Queridos, vamos então pegar nossas Bíblias e abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios. Enquanto os irmãos abrem, eu trago-vos a boa nova, a boa notícia. Estamos encerrando o estudo de Efésios, né? Creio que dentro de 2 a 3 semanas, no máximo, teremos encerrado essa epístola. Muito boa, né? Poxa vida, né? Que maravilha. 6 capítulos que nos proporcionaram tanta reflexão, tanta compreensão de coisas tão fortes, tão profundas. E agora eu tenho no coração o desejo de estudar com os irmãos mais duas cartas de Paulo, não é? 1ª e 2ª Tessalonicenses. Então, se preparem, porque o negócio vai pegar. Tá bom? Então, logo os irmãos terão já tudo certinho aí para capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante. Ou melhor, versículo 13 em diante. Do 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, nós temos falado sobre essa armadura de Deus, que, conforme o apóstolo Paulo, são os meios da investidura do cristão nessa batalha, uma batalha espiritual. E tudo que nós precisamos de compreender, sobretudo nessa parte, Efésios 6, do versículo 10 até o 20, é primeiramente que existe uma batalha. Há uma batalha que está acontecendo. Agora, essa batalha, eu estava pensando nisso essa semana, e ela tem uma característica um pouco diferente das outras batalhas que nós conhecemos. Porque geralmente uma batalha, ela produz bastante ruído, né? Muito barulho, muita desordem. Quando se pensa numa guerra, você pensa em bombas que estão sendo atiradas, em mísseis, que geralmente causam explosões, causam luzes, né? Nós podemos tanto ouvir quanto mesmo ver esses fenômenos dessas bombas, como a mídia fica 24 horas transmitindo aquelas informações, quantidade de mortos, etc, etc, etc. Ou seja, a batalha que nós conhecemos, no nosso contexto histórico atual, é algo sempre muito evidente, sempre muito claro. É impossível que alguém em sã consciência possa negar o fato de se haver uma guerra com tantas evidências sonoras, visuais, né? Midiáticas e etc. Agora, essa batalha espiritual, ela tem uma característica um tanto diferente, e aqui eu acredito que seja um ponto fundamental de nós refletirmos um pouco, porque ela acontece no silêncio. Nós não vemos, do ponto de vista dos sentidos, que são a nossa visão, olfato, paladar, audição, tato, que nos abre, que nos dá acesso ao mundo físico. Então nós não temos acesso a essa guerra pelos sentidos. Ou seja, é uma guerra silenciosa, o inimigo é um inimigo silencioso, e as armas que ele usa, como já falamos aqui outras vezes, geralmente são armas desconhecidas. Até porque o maligno ele faz questão de levar muitos à incredulidade com respeito a essa batalha. O maligno leva muito. Quando eu falo maligno, não é propriamente o Lucifer, como dizem, né? Não é propriamente o anjo caído, mas é o que a Bíblia chama de o império das trevas. Daí já nós nos deparamos com um ponto a ser pensado acerca dessa guerra. Império das trevas, exousia, né? Significa as influências das trevas. Todos os homens, independentemente do tempo e do espaço em que vivam,
eles são alvo de influências espirituais. Só que essas influências espirituais, elas vêm geralmente maquiadas e transvestidas, ou elas vêm no invólucro da história, enquanto cultura, enquanto ideologia, enquanto política, economia, educação, religião. Então ela vem de um modo muito natural. Muito natural. Então não ache, não considere você, não pense você que você não faz parte dessa batalha ou que você está livre dessa batalha. Pelo contrário, ela acontece em todos e com todos, e nenhuma pessoa está isenta dessa batalha. De modo que essa batalha tem como alvo a sua pessoa. Ou seja, como essa batalha ela acontece nas regiões celestiais, e já sabemos que celestiais não significa um lugar no espaço, né? E celestial também não implica se é do diabo ou se é de Deus, uma vez que os principados e potestades estão também nas regiões celestiais, no sentido bíblico, no sentido de que Satanás é o príncipe da potestade dos ares. Então, celestial implica tão somente a esfera de natureza espiritual, que não é de natureza física. Ou seja, há dentro de todos os homens uma esfera, um espaço, um lugar espiritual. Deus criou o espírito humano dentro do homem. E Deus criou as faculdades da nossa mente, que não são faculdades do cérebro. O cérebro é apenas, o suporte terreno, o suporte temporal da memória, do nosso intelecto. Mas essas regiões metafísicas dentro do homem, elas constituem esses lugares onde essa batalha acontece. De modo que é dentro do homem que essa batalha acontece, e essa batalha tem como principal arma, seja da parte de Deus ou da parte do império das trevas, tem como arma o discurso, ou mais propriamente, a linguagem enquanto discurso dentro de nós. A voz a que você der ouvido, a voz a que você permitir concordar, a voz que você decidir ficar ao lado, defender, seguir, atender, dessa voz você será um escravo. Seja escravo do império das trevas, seja escravo no reino de Deus. Só que ser escravo no reino de Deus é você ter o direito de usar da sua liberdade, de poder servir a Deus e amá-lo. É uma escravidão não por obrigação, não por força, não por coerção, não pelo medo, não imposta, mas é como diz lá nas páginas do Antigo Testamento, trazendo aqui um pouco da cultura dos hebreus, quando Moisés ensina, no Pentateuco, que quando chegava o tempo do escravo ser liberto, porque a lei mosaica ela previa que por exemplo, quando chegasse o ano do jubileu, todos os escravos deveriam então ser libertos. Isso acontecia a cada 50 anos. Então, o senhor de escravos deveria agora pegar seus escravos que chegavam aquele ano e dava a eles a liberdade. Então ocorria o caso de um escravo falar: não, mas agora eu quero servir ao meu senhor por amor, por vontade própria, por dedicação. Então esse escravo deveria ter a sua orelha furada, como um sinal de que ele seria um escravo voluntário, um escravo pelo amor. Ao passo que ser escravo, segundo o império das trevas, é você ser tomado pela usurpação do engano, da mentira. Então essa guerra existe, essa batalha existe. E a Bíblia, ela acontece como círculos concêntricos. A Bíblia pode-se dizer que, do ponto de vista da revelação, ela não tem começo e nem fim. Porque o fim e o começo coincidem. Por exemplo, você encontra lá Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. Você encontra o homem diante de duas árvores. Ele ali tem que decidir se ele vai viver por meio da vida
ou se ele vai viver por meio do conhecimento. Viver por meio do conhecimento, o resultado é morte. Isso é fatal. Ou seja, se você achar que porque você tem conhecimento, tem suas faculdades abertas para o discernimento, para o conhecimento, para você ampliar esse conhecimento, instrumentalizar esse conhecimento, para criar um mundo que lhe seja ideal, para que você, o seu ego, seja adorado como Deus, que é o Deus desse século, então o resultado final é a morte. Agora, também o homem lá em Gênesis 3 poderia escolher pela árvore da vida, viver pela vida. Viver pela vida é você entender que a vida é una. Não existe uma vida que é de Deus, uma vida que é da planta, uma vida que é dos animais, uma vida que é sua. A essas individualidades no plano da criação, nós chamamos de existências. Ou podemos chamar de existências em níveis. As plantas têm uma existência num certo nível. Os minerais têm uma existência no outro nível. Aí os animais, depois vem o homem, etc. e tal. Mas o que torna essas existências vivas, o que faz essas existências terem a sua ação fenomenal de viver, é a vida única, que é a vida criadora, que é a vida sustentadora e mantenedora de tudo, que é Deus. Então, vida é um outro nome que se dá para Deus. Agora, cuidado, porque alguns me ouvem e falam, tá vendo aí, ó? Eu ia falar que um dia ele ia se declarar panteísta. Só pode me acusar de panteísta quem acha que a vida é a criação. Então, se você não sabe o que é a vida, então você não pode falar isso. E se você acha que a vida é a criação, então você precisa primeiramente ler as Escrituras para entender que a vida, pela própria designação vida e pelo próprio atributo de ser vida, não pode ser criação. Porque se a vida for criação, quem a teria criado? Tem alguma coisa maior do que a própria vida capaz de criar a vida? Então nem se pode dizer que Deus tem vida. Mas, porque se Deus tem vida, e essa vida é que a tudo faz viver, Deus seria subordinado, seria dependente de algo que não é Ele. Então a vida seria Deus e não Deus seria Deus. Entenderam? Mas entendemos que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, aquele que é muito mais que um ser pessoal, como querem os cristãos, mas um ser suprapessoal, um ser incriado, e esse ser é a própria vida. E o fato de ele ser vida não faz dele um ser inconsciente. Pelo contrário, se a vida é capaz de criar pessoas ou seres como você, inteligente, ela tem que ser maior do que você. Porque se você é efeito e ela é causa, não existe efeito maior do que a sua própria causa. Então, dizer que Deus é a vida não o torna um ser impessoal no sentido comum da palavra, que não tem mente, não tem consciência, não tem razão. Pelo contrário, para de bobagem. Vamos avançar e vamos entender as coisas no nível mais elevado. Então, ou viver pela vida, viver pelo Deus, entendendo a vida como una, como absoluta, e portanto viver na vida é viver em dependência, é viver em unidade, não em unidade apenas com a sogra, mas unidade com Deus, unidade com o cosmo enquanto o espaço da criação ecológico no qual nós vivemos, viver em comunhão com nós mesmos, o que é muito difícil, você conseguir apaziguar seu coração, viver em paz com o seu próximo, com o seu semelhante. Aí nós teremos alcançado. Então essa batalha acontece neste plano. Quando você sai de Gênesis 3 em diante, o que você vai encontrar de Gênesis 4 até Apocalipse 20, é só esse campo de batalha. Então, o que está em Gênesis 2 e 3, que é o homem frente à árvore do conhecimento do bem e do mal e da vida, está no centro da Bíblia, em toda a Bíblia. É esse conflito, esse jogo, essa tentação, essas vozes, Deus te chamando, Deus falando, Deus se revelando, Deus te buscando, e por outro lado, essa outra voz, esse outro discurso, a serpente,
querendo que você faça parte, né, do império das trevas. Quando chega no Apocalipse capítulo 20, o que nós encontramos lá? Nós encontramos a chamada última batalha, né? Última batalha. Essa última batalha que vai acontecer no final do milênio. Interessantíssima essa questão, porque se pensa, poxa, o que pode haver depois do milênio? Imagina. Por que se imagina? Puxa, foi tanto trabalho, tanto sufoco para chegar até o reino de Cristo em manifestação na terra. Agora que está tudo organizadinho, Cristo reinando, tudo certo, cetro de equidade, de justiça, de paz, o bastão de Siló, tudo bacana. Aí, após se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Puxa, parece até uma brincadeira. Isso é até brincadeira. E daí, ninguém pode ter uma resposta para essa batalha no final do milênio, quando se pensa, como alguém já disse no passado, e não fui eu, que o diabo é como um rato solto no universo e que Deus está até hoje correndo atrás dele para poder pegá-lo. Né? Imagina só a metáfora, né? Sim. E essa pessoa também concluiu, desculpe, eu falei até hoje, mas não é bem até hoje, né? Ele quis dizer que a maneira de Deus pegar esse rato foi fazendo-se homem, né? Ou seja, como esse rato gosta muito do homem como ambiente, então ele se revestiu do homem para poder pegar esse rato e conduzi-lo à cruz. Faz certo sentido nesse ponto. Mas pensar no diabo como um rato fugindo no universo, aí Deus como que pegasse esse rato antes do milênio, e porque ele pegou pode prendê-lo. Qual o sentido de depois de 1000 anos eu soltar o rato? É igual você na sua casa, perturbado, né? O Cadmo chega em casa, a Nayana, meu bem, se vira, tem um rato dentro de casa. Pega o rato, solta o rato, pega o rato. Não pega o rato corre daqui. E rato é um bicho esperto. É difícil você pegar o rato. Isso quando não corre dele, não tem medo dele. Porque o indivíduo vai atrás do rato, enquanto o rato está correndo dele. De repente o rato vira para ele. Já correu atrás de rato? Aí o indivíduo sai correndo do rato. Não tem isso, Cadmo? Não, acontece. Até o gato corre. Bem, mas de todo modo, qual o sentido de depois de prender o rato, soltar o rato? Não faz nenhum sentido, exceto se você entender que não existe rato nenhum, e que se porventura existe um rato, esse rato, ele é, no sentido da existência humana, onipresente. No sentido da existência humana. Então não pode ser um rato físico, só pode ser uma consciência que é diabólica e que está em todas as consciências ao mesmo tempo. Nesse sentido, tá? De onipresença. Cuidado, eu tenho que estar sempre tomando muito cuidado com os meus termos, porque o povo não sabe do que está dizendo, e aí pega a minha palavra para tentar me condenar. E aí ele consegue 1 milhão de pessoas para acreditar nele, e eu não consigo 100 para acreditar em mim. Não é brincadeira. Porque a mentira tem força. A verdade é super poderosa, só que ela trabalha a partir da sua vontade. A mentira, ela te ganha, ela te amarra, ela te seduz. Ela é tremenda, é terrível. Então, de todo modo, se entender que o diabo será preso enquanto essa consciência maligna, né, de divisão, de separação, de adversidade, e então, por que ser presa tal consciência, se não para que a humanidade tenha, na sua história, 1000 anos para que ela saiba o que é a verdade, o que é o reino de Cristo, e uma vez sabendo agora, essa mesma humanidade possa decidir, agora sem ser enganada pela serpente, mas sabendo, porque as cortinas irão se abrir, e agora uma vez que todos podem ver, quando eu falo todos, eu me refiro às nações que estiverem aqui, possam então ter acesso à verdade do ponto de vista espiritual, da manifestação do espiritual, né? Para que então agora, aí é necessário que essa consciência seja novamente liberada, solta, para que agora você tenha a chance, como que a Bíblia fizesse um círculo completo, e você novamente voltasse
para Gênesis capítulo 3, se visse novamente diante da árvore do conhecimento, mas agora você sabe exatamente o que é o reino de Deus. E sabe exatamente o que é o império das trevas. E agora então você pode dizer de que lado você de fato quer ficar. Porque aí não adianta mais invocar nem acusar Satanás, o querubim caído. Porque agora você terá de tomar a sua própria decisão. Bem, então veja que a Bíblia, ela trabalha na sua revelação em círculos concêntricos, né? Ou seja, toda ela trabalha com essa mesma verdade, em níveis distintos, mas sempre nos levando de volta ao começo, de modo então que toda a Bíblia começa com uma batalha, ela discorre sobre a batalha, a dinâmica dessa batalha se encerra com a batalha. Então, todos nós estamos nesta batalha de que diz Efésios capítulo 6. Vocês entendem que nós gastamos toda essa fala até agora para situar a importância da guerra, da batalha? Essa batalha é silenciosa. Agora Paulo, ele diz, agora você precisa, você quem? Você crente. Crente no sentido mais puro da palavra. Você cristão, no sentido lato, não estrito. Ou seja, você que entendeu o Evangelho, o Espírito de Cristo, e que deseja ser um soldado, não é? Nesse grande exército de Cristo, contra o império das trevas, você precisa se atentar para o dia mau. Essa é uma segunda questão. Você tem que saber que todas as vezes que você abre os olhos de manhã, você tem diante de si um dia, e esse dia é um dia mau. É um dia em que essa batalha estará renhida, e que você deverá, então, atualizar a sua fé, atualizar a sua confissão, atualizar naquele dia. É como um casamento. Casamento não acontece no dia que o indivíduo vai diante do padre, né? O casal vai lá e conversa, é toda conversa fiada aquilo lá. Casamento acontece quando a festa acaba. Se é que teve festa, né? O seu casamento teve festa. Mas um casamento tradicional, o camarada vai lá com a moça, vai no cartório, assina, não é? Feliz. Aí vai todo mundo no cartório, depois vão na igreja, vão numa chácara, vão sei lá onde quer que seja. E lá o pastor, o padre, o pai de santo faz as rezas dele lá e tal, e tá casado. Tudo isso, ou melhor, nada disso é casamento. Tudo isso é bobagem, pura bobagem. Não faz parte. Só faz parte da vida social de quem gosta de festinha. Tá bom, mas não tem nada de mistério nisso. A vida conjugal começa quando os convidados vão-se embora, a festa acaba, ficam ali as dívidas da festa. Não é? Ou se não ficarem as dívidas, ficará a dificuldade, porque você gastou 50 mil numa festa, vai fazer falta no casamento. Como é que vai falar que 50 mil não faz falta no casamento? A não ser que você esteja 1 bilhão. Se você tem 1 bilhão, tá bom. Mas como não é o nosso caso, vai fazer falta. Qualquer 10 mil fará falta. Então ali começa o casamento. Então o casamento deve ser atualizado todo dia. Acordou de manhã, você tem que fazer o voto de compromisso, de amor, de respeito, de fidelidade, de carinho. Porque no dia que você não fizer isso, você estará num dia mau e o seu casamento pode ir de mal a pior. Atualizar a confissão, a fé, no dia mau, é você a cada dia saber, estou numa batalha e quando esse dia findar, eu preciso estar firme. Terceiro ponto, Paulo diz, para você estar firme, você terá que ter uma armadura. Sem a armadura, você não tem como permanecer firme. Aí logo você fala assim, então eu quero a minha armadura. Mas não é assim que nós falamos? O que a mulher samaritana falou para Jesus quando ele disse que tinha água viva? Falou assim, então dá-me dessa água. É assim que nós falamos. Né? O que os judeus falaram para Cristo quando ele disse que ele tinha um pão da vida que dava vida eterna? Dá-nos então desse pão. Não é isso? Então o homem está sempre querendo uma coisa pronta, então me dê. E aí Paulo vai dizer que essa armadura, ela é formada por alguns componentes, e esses componentes são tudo aquilo que ninguém quer saber.
porque são coisas muito intrínsecas, muito orgânicas, diz respeito ao seu coração, à sua mente, à sua consciência, não é? Não diz respeito a um dogma. Defender dogma é fácil, coisa mais fácil. Não tem coisa melhor para poder aumentar ou cultivar o nosso orgulho do que um dogma que está sentado no nosso coração. Você se orgulha, né? Você acha que você tem a verdade, porque você conheceu agora o sábado do 7º dia do Senhor. Aí você acha agora, você está na verdade, você guarda o sábado, todo feliz. E quando você olha e vê uma pessoa que não guarda, você fica assim, com um olhar de pena, coitado, não conhece o santo sábado do Senhor. Ou então você acha que a verdade é o nome Jeová, né? Jeová. Aí você fala, eu conheço Jeová. Uma vez, me lembro que a última vez eu conversei com uma pessoa que disse conhecer Jeová, ele veio pregar para mim sobre Jeová, pregou, achei até bacana, porque já é um sinal, é uma luz, né? A pessoa está ali já. E aí, como eu tinha bastante intimidade com a pessoa, e me sentia até no dever de falar, é muito bom, Jeová é muito bacana, mas Jeová não gosta de algumas coisas. Aí eu citei algumas coisas. Na primeira que eu citei, a pessoa ficou me olhando, não sabia se chorava ou se ficava com raiva, né? Jeová não gosta de jogo quando você toma a casa, o carro do outro, a fazenda, o pão de cada dia, a poupança, o salário do mês. Jeová não gosta, não é? Então veja que Jeová não é a verdade do ponto de vista fonético, morfológico. Então nós estamos sempre querendo nos firmar em qualquer coisa que não seja eu. Eu quero carregar comigo uma veste que me dê uma aparência ou me dê um acesso ao céu. Simples assim. Mas Deus não trabalha com roupas, entenda, Ele não trabalha com vestimentas, com roupagens, com ingresso, com passaporte. Deus não trabalha com isso. Toda a obra de Deus, ela sempre acontece dentro do homem. Não há verdade fora do homem. Quando eu falo não há verdade, eu não me refiro à verdade, que é o próprio Deus. Eu me refiro à verdade do ponto de vista daquilo que do ponto de vista conceitual correto. Satanás não é um conceito? Não é? Só que o que eu tenho a ver com ele externamente de mim? Ele não é meu vizinho. Pelo que eu acho, não deve morar no Brasil. Alguns acham que ele mora no Brasil, mas tem lugar muito pior para se morar, uma vez que ele é capeta, demônio, Satanás, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Então qual a relação que eu tenho? Só pode ser dentro de mim. Um modo de pensar, de conceber, uma cosmovisão satânica que foi implementada, e não somente implementada, mas agora está radicada nas nossas faculdades. Espírito Santo também é um conceito, do ponto de vista teológico. Mas qual a relação que eu tenho com o Espírito Santo? Aí eu ando com ele, verdade? Você anda com ele, verdade? Assim, lado a lado, batendo papo, igual queria ensinar Benihim. Benihim diz, acorda, tem que dizer bom dia, Espírito Santo. Não que não possa fazê-lo, talvez para a nossa humanidade, limitação e até por pedagogia, é bom fazer bom dia, Espírito Santo. Melhor do que falar bom dia, Satanás, né? Melhor. Mas Espírito Santo é uma realidade que só pode ser experimentada dentro de mim. O reino de Deus é uma verdade, mas só é experimentável dentro de mim. Isso significa visão orgânica. Então, quando Paulo fala dessa armadura, ele fala, olha, a armadura eu vou exemplificá-la em termos metafóricos, como a constituição ou a composição de uma armadura de um soldado romano. Mas é só metáfora. Você tem que agora fazer o caminho inverso da metáfora e poder distinguir que tipo ou que parte da armadura é essa que me protege no dia mau. Me protege contra as investidas do império das trevas. Aí nós falamos que uma delas, que ele colocou aqui,
é, na verdade, o cinturão da verdade, né? Esse cinturão, na própria armadura do soldado romano, era a parte central da armadura, onde todas as outras partes estavam conectadas. Ou seja, tudo que você tiver de conectar para construir ou formar essa armadura, estará atrelada à verdade. A verdade que nos cinge, a verdade que nos restringe. E esse é um ponto muito sensível, né? Porque vivemos num tempo em que a verdade é muito subjetiva. Sim ou não? Lembra da pergunta de Pilatos para Jesus, quando ele estava sendo julgado? Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo, eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta a Jesus: ora, o que é a verdade? Dizendo isso, voltou as costas para Jesus e foi falar com o povo. Então, primeiro que ele não queria saber o que era a verdade, porque senão ele esperaria a resposta. Ou talvez ele não perguntou absolutamente nada. Ele apenas ironizou dizendo: o que é a verdade? Ou seja, você fala de verdade como se fosse grande coisa, né? O que é a verdade, como a verdade não é absolutamente nada. A verdade não tem espaço no mundo, não tem lugar no mundo. Nietzsche, quando estabeleceu a teoria do niilismo, um ponto central da visão dele é que tanto o mundo científico quanto o mundo religioso estava agora caindo num vácuo. Ou seja, aquilo que chamava de verdade, que é o ponto de apoio, de sustentação, de fundamento, em todo ser humano, tinha sido tirado. Então ele entendeu: mas então não tem verdade? Ele falou: a verdade, ela é relativa. Ora, essa verdade é relativa, ela não pode ser verdade, né? Então é até paradoxal dizer que a verdade é relativa. Ou a verdade, por ser verdade, só pode ser absoluta, ou não há verdade. Então, se não há verdade, então o caos está instaurado. O caos está instaurado. Então, o cinturão da verdade é aquilo que, embora o meu ego não goste, embora a minha consciência atual tenha resistência a ela, porque nós temos resistência a muitas questões da verdade. Falar que a verdade é absoluta, que é Deus, que é a sua vontade expressa, não significa que nós somos absolutos por ela. Certo? Na prática, nós temos muitas resistências. Mas a própria consciência das minhas limitações e da minha finitude frente à verdade já é um passo em direção à verdade. O que nós nunca podemos fazer é tampar, eu não sei, eu ia usar uma expressão aqui de um lugar bem comum, mas é assim mesmo, né? O que nós não podemos fazer é fingir que não estamos entendendo ou fingir que está tudo bem. O reconhecimento é o primeiro passo. A verdade, ela como um cinto, nos limita, nos restringe, não nos permite ficar à vontade. Entenda isso à vontade, ou seja, o nosso ego não ficará à vontade se você restringi-lo com o cinto. Ainda que ele continue aí, porque ele não morre do dia para a noite. Ele não desaparece. Mas um ego restrito ou restringido pelo cinturão da verdade não é brincadeira. Então a verdade não é um cinturão. A verdade é como um cinturão que tira a nossa liberdade carnal de vivermos segundo o engano. Vimos então também, depois da verdade, nós falamos sobre a couraça da justiça, né? E quando a gente fala de justiça e falamos também de verdade, é difícil porque é o seguinte: eu descobri isso há pouco tempo, né? Talvez tenha no máximo 5 anos que eu me atentei para isso. Não que nós não soubéssemos, mas tem uma hora que você atenta e você fala: poxa, está tão evidente, eu preciso olhar com mais atenção essa questão. Porque a verdade é a coisa mais linda que existe, do ponto de vista dogmático. Você já viu um crente dizendo assim: gente, olha, esse negócio de verdade não é comigo, a verdade não é comigo. Não, pelo amor de Deus, a verdade de Deus, né? A palavra de Deus é a verdade, nós temos que lutar pela verdade, andar na verdade. É muito bonito de se falar assim, mas o problema é quando você fala assim: para um pouquinho, para. Você sabe o que é a verdade?
Aí é um passo adiante, né? A pessoa vai falar, não, a verdade é Cristo, é a vontade de Deus. Poxa, é verdade. Mas você sabe o que é Cristo? É o Filho de Deus. Você sabe quem é o Filho de Deus? E aí nós começamos agora a tocar no ponto nevrálgico. Porque me parece, se eu não estiver enganado, que o próprio Jesus Cristo se tornou um totem no cristianismo. Tornou-se um ídolo no cristianismo. Ou seja, o que é um ídolo? Um ídolo é o seguinte, é a quem nós amamos, veneramos, adoramos, mas ele não tem nada a ver com a minha vida, desde que eu o mantenha sempre lustrado, tirando a poeira, né? Sempre que eu passo na frente, eu passo com muito respeito, está tudo bem. Jesus, o que é Jesus para nós? Se você é um adorador do Cristo histórico, do ponto de vista, Jesus foi tão bonzinho, Jesus morreu por mim, para me salvar, perdoou meus pecados, o quanto eu sou grato a Jesus. É só isso a sua fé? Por isso que a sua vida está assim. Por isso que a minha vida está assim. E como é que é então? Jesus é um signo. É um signo. Ele é um símbolo. Então ele não existiu? Lógico que ele existiu. O Cristo de Deus se fez homem, se fez carne. Mas para quê? Para você olhar para ele e ver corporificado, tangível, andando entre nós, a verdade. A verdade é um modo de viver, é um modo de perceber, é um modo de ser e de agir. Isso é a verdade. Você pode ter todas as sumas teológicas de Tomás de Aquino na sua casa, mas nada vai resolver se você não compreender que Jesus é misericórdia. E amar Jesus é amar a misericórdia. Olha como ganha extensão. Jesus é paz. Amar Jesus é amar a paz. Você ama a paz? Jesus é perdão. Como é que você traduz Jesus numa palavra? Perdão. Você ama o perdão? Você está no encalço do perdão. Não posso viver sem perdão. Porque se você é um cristão, se eu sou um cristão, se nós somos cristãos, que dizemos que amamos Jesus, mas na hora de aplicarmos o perdão, a graça, a misericórdia, a compaixão e etc., nós não temos nenhuma afinidade com essas coisas, então o nosso amor por Jesus ficou comprometido. Porque a quem você ama de fato? Vocês entendem? O Cadmo tem a esposa, a Cadma tem o Cadmo. A Cadma fala, eu amo o Cadmo. O que é o Cadmo? Orelha, cabeça, corpo, mãos, pés, isso todo mundo tem. Cadmo é uma pessoa, tem características aí que te faz amá-lo. Algo essencial forma o Cadmo. O Cadmo não é Cadmo porque tem orelhas, eu também tenho orelhas. Certo? O Cícero também tem orelhas. Não é porque ele tem nariz, 2 pernas, 2 braços. Não é porque ele é branco, nem careca, porque tem 1 bilhão de pessoas com as mesmas características. Porque você ama o Cadmo e não ama outra pessoa que até se parece com ele fisicamente. Porque ele tem uma essência chamada, que nós chamamos de Cadmo. Jesus, quando eu digo que ele é um signo, um símbolo, ele é uma essência. Jesus não é Jesus porque nasceu, porque tinha cabelo comprido, barba, porque morreu crucificado. Milhares de pessoas morreram crucificadas. Milhares de pessoas morreram por coisas boas, inclusive. Jesus é único pela essência que ele é. Deus manifestado na carne. Esse é o mistério da piedade. Então Jesus é a verdade. A verdade é Jesus. A justiça é Jesus. É o modo de perceber, o modo de viver no mundo, de se pôr no mundo, de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então a justiça que é Jesus, a verdade que é Jesus, observa que essa armadura é o próprio Cristo de Deus trabalhado em nós.
não é outra coisa. Não é uma verdade que você coloca no bolso, ou numa estante, ou carrega debaixo do braço. Não. É a essência. Foi aquilo que ele viveu. Isso é verdade do ponto de vista orgânico. Perfeito? Agora é dito no versículo 15: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. E aqui há pelo menos duas coisas a serem ditas aqui nessa parte dessa armadura. Essas sandálias não podem ser entendidas como sandálias como nós entendemos. Essa sandália comum, que calça os pés, mas do ponto de vista da armadura, é uma sandália que traz toda aquela caneleira, vai formando a armadura de proteção. Então veja que quando nós falamos das sandálias, e aqui diz do evangelho da paz, primeiro ponto a entender é que as sandálias, antes de serem entendidas como aquele que leva as boas novas, deve ser entendido aquilo que nos calça. Porque as sandálias do evangelho da paz não é um patinete que me conduz não é um skate que me conduz porque em ambos você coloca os pés em cima, sim ou não? Mas as sandálias, primeiramente, elas calçam os meus próprios pés para proteger os meus pés de qualquer agressão que o solo pode calçar aos meus pés, de qualquer agressão que a caminhada me traz no dia a dia. Do ponto de vista metafórico, nós estamos caminhando. Até quando você está em casa deitado, você está caminhando. Mas não é caminhar. A vida é uma caminhada. E nessa caminhada, como nós andamos? E uma das ênfases do apóstolo Paulo em Efésios é: vede prudentemente como andais, não como nécios. Então essas sandálias do Evangelho da Paz falam do nosso modo de andar. Então veja que essas sandálias, elas são do Evangelho. E não é qualquer Evangelho, é o Evangelho da paz. Então essas sandálias, elas implicam necessariamente, num primeiro momento, o meu andar segundo o Evangelho. Daí os irmãos percebem que quanto que nós precisamos dessas sandálias. Entender isso: Senhor, eu preciso de me vestir ou de me revestir de toda a armadura de Deus. Senhor, e no trato para com essas sandálias, eu preciso dessas sandálias, de ter um andar. Observa que as pessoas, o cristianismo, sobretudo esses movimentos mais voltados para as questões de santificação, eles criaram uma saída para nós. Falou assim: olha, é o seguinte, no meu tempo, vou falar do meu tempo de infância, hoje está um pouquinho diferente, mas continua de outros modos. Mas no geral era assim: olha, você não pode ir a parque de diversão. Era um critério. Então, o meu andar era tomado do ponto de vista literal. Eu não posso andar enquanto frequentar parque de diversões. Você não pode ir ao cinema. Você não pode ir a uma festa. Você não pode ir a determinado lugar. Não podia entrar num bar, ainda que fosse para comprar um fósforo para acender o fogo em casa. Era todo um constrangimento. Então, como é que eles resolveram a questão? Você não anda nesses lugares. Aí você está bem. Eu pergunto: tá bom, não andando nesses lugares, você está andando na verdade? Se você está dentro da sua comunidade, no prédio onde a comunidade sua congrega, você fala: poxa, então eu não estou num bar, nem num prostíbulo, nem num cinema, nem num parque de diversão. Eu estou, como eles dizem, na igreja. É inapropriado dizer essa expressão, mas não é de todo inapropriado. Paulo diz: eu prefiro falar na igreja, ou seja, na comunidade, quando estamos reunidos. Então, a ideia seria: será que você, estando na igreja, você está andando na verdade? Essa é a grande questão. E quando na igreja
tem divisão? Se bem que quase não existe divisão em igreja, né, irmãos? Tem mais, Tem que saber onde é que não tem divisão, né? Já no tempo de Paulo, Paulo falava das divisões, 1 Coríntios capítulo 3. Interessante que Paulo, quando falava de divisão, e aí ele ia tratar sobre a divisão, ele falou que era necessário que estas coisas de divisão acontecessem para que os aprovados fossem manifestos. Por que aprovados? Não são os melhores, mas são aqueles que, diante de um problema instaurado de divisão, ele consegue superar. Então, ele supera aquela divisão e não se permite ser contaminado com a divisão. De todo modo, quer dizer que estou aqui com vocês agora, eu estou na verdade? Então, o andar na verdade não importa o lugar onde você esteja. Não importa se você está dentro de um bar, dentro de uma igreja, dentro da sua casa, numa festa de aniversário, na empresa onde você trabalha. A questão é, se você anda na verdade, esse ambiente externo não vai te corromper. Pelo contrário, você será uma bênção onde você estiver, porque o que contamina o homem não é o espaço exterior, mas é aquilo que está dentro dele próprio. Entendem a questão? Por esse motivo é que os escribas, fariseus e sacerdotes e anciãos falavam tão mal de Jesus, porque eles viam Jesus constantemente nos banquetes. E banquete, me parece, sob a ótica do judaísmo, sobretudo da liderança religiosa, não era um lugar adequado, sobretudo se essa festa, esse banquete fosse digamos, de alguém que não fizesse parte daquela cúpula, fosse de um publicano, fosse de uma meretriz ou de qualquer pessoa que eles, a cúpula religiosa, classificava como os pecadores. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Ele sempre entrou e andou em diversos lugares, mas Jesus andava calçado os pés com o evangelho da paz. É o andar. Então, que nosso andar seja sempre fundamentado, apoiado, alicerçado, radicado no evangelho. Mas, por outro lado, essas sandálias também, porque aqui diz, com a preparação, essa palavra preparação dá a ideia de que você esteja equipado com o evangelho da paz, e, portanto, traz uma ideia também de mesma importância do que nós já falamos até agora, no sentido de você ser aquele que leva o evangelho. Pastor, mas é uma batalha, o que tem a ver levar o evangelho? É porque essa batalha não é só você que está na batalha. Quantos nessa batalha podem ser salvos do império das trevas pelo evangelho que você leva até ela? Ou seja, é missão de todo cristão a pregação do evangelho. Não pense, é lógico que existem níveis de responsabilidades. Se tratando, por exemplo, dos apóstolos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que os apóstolos estão lá em primeiríssimo lugar. Então os apóstolos são enviados a irem por todo o mundo, a deixarem as suas cidades, o seu país, a sua nação, e entrar em outra nação e lá difundir o evangelho. Aquele ide por todo o mundo, nesse sentido categórico da comissão, ela é própria dos apóstolos. Ela foi dada aos apóstolos. Aí então nós temos depois os evangelistas, né, que também têm essa função de pregar, mas não necessariamente saindo da sua nação, nem da sua cidade. Ele pode fazer o serviço de evangelista onde ele se encontra. Tem os pastores e mestres que não necessariamente fazem na sua cidade, mas está ali para orientar o rebanho local que ele está cuidando. Mas, embora haja esses níveis de responsabilidade, no geral,
todos nós estamos imbuídos da responsabilidade de anunciar o Evangelho. Veja só esse exemplo de como Deus é sábio. Deus é tremendo. Cristo veio, né? Encarnou-se em Jesus, pregou 3 anos e meio, ali, deixou um grupo de discípulos, habilitou os discípulos com o batismo no Espírito Santo, em Atos 2, o Espírito Santo como línguas, glossas, linguagem que desceu no entendimento e saía na forma da pregação da palavra, não palavras meramente sem sentido, mas pregando as grandezas de Deus, como está em Atos capítulo 2, versículo 11, e ainda que houvesse ali línguas estranhas, do ponto de vista da glossa, dom do Espírito, mas o próprio Espírito Santo ali se encarregou não somente de fazer cumprir uma das exigências, que quando se fala em língua é necessário que haja quem interprete, mas sendo ele próprio o intérprete nos ouvidos de todos aqueles que ali estavam, ou pelo menos de uma grande parte. Porque lembra que aquelas pessoas diziam ali, não são, porventura, galileus, todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos? Onde é que estava o fenômeno? Como, pois, eu estou ouvindo eles falarem na minha língua materna? Veja que quem ouvia conferiu o fenômeno ao ouvido, não à fala. Percebe ou não? Se eles são galileus, como é que eu estou ouvindo? Eles não falaram assim. Não são galileus? Como é que eles estão falando o meu idioma? Não foi essa a pergunta. Foi como eu estou ouvindo. Então ali em Atos 2, não somente houve o fenômeno das línguas, glossas como de fogo, mas houve também a circuncisão dos ouvidos, fazendo acontecer o retrocesso, né, o movimento inverso do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel, para que os interesses humanos e diabólicos não fossem levados adiante, dividiu-se os idiomas para confundir. Aqui, na diversidade de línguas, houve uma convergência para o entendimento. Perfeito? Então, agora estavam todos ali habilitados para pregar. O que eles fizeram? O que a igreja fez? Saiu para pregar o evangelho? Não. Ficaram tranquilos em comunhão. Todo dia se reunia, almoçava junto, orava, cantava, falava da palavra, etc. De boa. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 1 mês, 2 meses. Daqui a pouco estava Pedro, Tiago e João se batendo dentro lá da comunidade. Era muito apóstolo para mandar em pouca gente. Uma confusão danada. E já tinham os irmãos lá da circuncisão dando trabalho na igreja. E Tiago, que era o chefe da assembleia, não tinha mais pulso. Não conseguia. Quem mandava em Tiago eram os irmãos da circuncisão, que mandava mesmo. Estava uma confusão danada. Difícil. Estava difícil em Jerusalém. Aí Deus... Jesus lá, digamos, entronizado, mas eu não falei para esse povo ir pregar o evangelho. Eles não vão. Não vão. Então, tem que ter uma estratégia, alguma coisa tem que acontecer. O evangelho tem que ser pregado, precisa ser anunciado. Daí, Deus usa aquela circunstância de Atos capítulo 6, não é? O Atos capítulo 7, quando é dito que Estevão, quando fez aquela grande pregação lá dentro do Sinédrio, e então ele foi apedrejado. Imagine que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ou seja, foi o primeiro irmão da igreja de Jerusalém a sofrer um embate direto. No caso, mataram Estevão. E agora, com a morte de Estevão, todos os crentes se sentem o que agora? Se sentem ameaçados. Mas deixa eu voltar um pouquinho. Eu posso voltar um pouquinho? Porque eu pulei aqui uma parte necessária no entendimento. Vamos voltar no Pentecostes, antes do capítulo 7. Então, no Pentecostes, quando a palavra ali foi pregada, foi ali anunciada pelos apóstolos, pelos discípulos que falavam aquelas línguas ali, é dito que habitava naquela ocasião em Jerusalém judeus, vírgula, homens piedosos, vírgula, vindos. Então, se é judeus, vírgula, homens piedosos, vírgula, vindos, de todas as nações que há debaixo do céu,
Então não habitavam judeus e homens piedosos. Eram judeus, vírgula. Quem são esses judeus? Eles eram piedosos, vírgula, vindos. Então, habitavam em Jerusalém judeus que haviam vindo de várias partes do mundo para a grande festa do Pentecostes. Deus é terrível, é tremendo. Ele faz cada coisa, né? Por que que Deus resolveu que a primeira pregação da igreja fosse nesse evento? Porque havia ali pessoas viajantes, forasteiros. Alguém fala que precisavam ouvir a palavra. Sim, mas que ouvindo e recebendo, ao voltarem para suas terras, levavam consigo a boa nova para os seus patrícios. Ou seja, o Pentecostes fala da pregação do evangelho, não somente daqueles que receberam, mas daqueles que haveriam de receber por intermédio do testemunho daqueles homens judeus piedosos que estavam ali, naquela ocasião, habitando Jerusalém pelos 7 dias da festa de Pentecostes. Então eles voltam levando as boas novas. O evangelho foi para a Etiópia, foi para vários lugares do mundo, né, por meio daquelas pessoas que estavam ali no Pentecostes. Agora, mas a igreja tinha um papel central, os apóstolos tinham, a igreja também tinha o papel de pregar o evangelho. Não era só que aqueles 3 que vieram do leste vai resolver o problema lá. Não, eles também. Mas aí é quando nós chegamos em Estevão, Deus então usa a circunstância ali da morte de Estevão, para quê? Permitindo toda aquela situação, porque logo a oração seria qual? Da igreja: Senhor, pelo amor de Deus, não faça isso. Estevão morreu apedrejado, não pode, Jesus, guarda a sua igreja, não deixa ninguém mais morrer, nós queremos ter paz. Mas você quer ter qual paz? A paz deste mundo? Ou aqui excede todo o entendimento? Saiba que você nunca terá paz neste mundo. Primeiro, que o mundo jaz do maligno. Segundo, que este mundo matou Jesus, e Jesus disse que também vocês serão perseguidos. Certo? Se nós temos paz, tem algum problema aí. Inclusive, quando você lê Atos, você vai observar no capítulo, salvo engano, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 3 de Atos, fala: e a igreja gozava do favor de todos. Olha que coisa linda. A igreja tinha paz e gozava do favor de todos. Eu tenho que abrir um parêntese aqui, mas eu não vou me perder não, mas é importante. É porque se ouviu muito falar de cristãos perseguidos no mundo inteiro, né? E de fato nós temos que orar por todos, independentemente de qualquer coisa. Mas a pergunta que eu faço é se esses que estão sendo perseguidos por causa do evangelho de Jesus Cristo ou por causa das suas religiões, que estão no enfrentamento contra outras religiões. Entenderam? Essa é a questão. Você, crente, que pensa que crente não mata outro de outra religião, está enganado. O Brasil é porque nós não temos a cultura de matar ninguém. A gente mata de outra maneira. Mas, se você ler a própria história da Reforma Protestante, quem foi aquele indivíduo que fez aquele hino que pedia proteção, dizendo: Jeová, castelo forte és, Jeová, castelo forte és, o Deus leal e protetor. A voz tá boa, mais ou menos, né? E se vacila nossa fé. Essa música é um de guerra. Martinho Lutero, é o Martinho. E ele mandou matar o Anabatista. A Reforma Protestante foi numa batalha de espada também. Tinha discussões teológicas? Tinham. Mas também tinha tiro, facada, estilingue. Tinha de tudo. Porque foi um movimento historicamente político nas suas raízes. Não que não tivesse também as ideias religiosas, né? Mas não pense você. Leia a história da Reforma Protestante, você vai compreender claramente
o que foi de fato. Então, mas voltando para a igreja em Jerusalém, ela gozava do favor de todos e tinha paz. Quando foi que ela perdeu a paz? Quando Estevão tirou a paz da igreja. Como é que ela tirou a paz da igreja? Estevão foi pregar dentro do sinédrio e foi dizer: olha, vocês estão dizendo que Deus habita no templo? Mentira, viu? Vocês nunca leram Isaías capítulo 66? Vão ler. O que diz lá? Você não leu? O céu é meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ora, e negar isso é negar o fundamento de fé do judaísmo. É você chegar num circo. Quem já foi em circo? Chega lá e tirar, não tem um mastro no centro. Se você tirar aquele mastro, o que acontece? A lona cai? Então, foi isso que Estevão fez. Tirou o arrimo, tirou o mastro da ação, de modo que, quando ele disse que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, isso implicava uma série de coisas. Implicava que o Cristo estava certo, que vocês mataram o Cristo, porque ele é o verdadeiro templo. Ele também disse que não ficaria pedra sobre pedra. Implica que aquele templo já não representa mais nada para aquele povo e, portanto, perdeu a sua validade, perdeu o seu sentido. O que vai ser dos líderes agora sem o templo? Acabou tudo. Mataram Estevão porque falou a verdade. A igreja, consequentemente, perdeu a sua paz. E Deus falou o quê? Ótima oportunidade. Então, estão com medo? Saiam daí. E aí eles saem. Não os apóstolos, a igreja. E quando eles saem levando o evangelho. Olha como que Deus... né? Até então que Deus resolveu o problema com Pedro diretamente. Aí em Atos capítulo 10, está lá, Deus dá uma visão a Pedro, lembra? Daquele lençol, etc e tal. Aquilo ali era dizendo: Pedro, não considere os gentios um povo com quem você não deva ter contato. Se na lei vocês entendiam que os gentios eram impuros, já não o são mais. Vai na casa deles, na casa de Cornélio, prega o evangelho, anuncia o evangelho, leva o evangelho. Então, calçar os pés com as sandálias do evangelho da paz é levar o evangelho. Então, vejam que no que nós colocamos até agora, a igreja e os apóstolos, ou melhor, os apóstolos e a igreja, em maior ou menor nível, estão todos envolvidos na responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos entendem? Agora, esse evangelho, e aqui eu preciso gastar, nem que seja 3 a 5 minutos, para nós encerrarmos, mas deixar muito claro. Semana que vem eu retomo desse finalzinho para aprofundar um pouco mais. Mas observa que é o evangelho da paz. Vou lembrar aos irmãos alguns textos bíblicos que trazem essa mesma ideia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus da paz, olha a paz de novo, vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por que diz o Deus da paz? E agora é dito que o evangelho é o evangelho da paz. Que paz é essa que designa o próprio evangelho? Entendam isso. Quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, porque Deus estava em Cristo. Fazendo o que em Cristo? Reconciliando consigo o mundo. Cuidado, não era Deus quem estava se reconciliando com o mundo. Não, Deus nunca precisou se reconciliar com o mundo. Só carece de reconciliação aquele que está ofendido, que está ferido, que está irado, que está raivoso, que dividiu. Deus estava ali em Cristo, trazendo de volta, reconciliando consigo o mundo que era inimigo de Deus, os homens que são inimigos de Deus em seu entendimento. Colossenses capítulo 1, né, diz que os homens eram inimigos de Deus nos seus entendimentos. A inimizade está no entendimento humano. Então a cruz foi o grande momento em que Deus estava ali para reconciliar o mundo. De que maneira reconciliar o mundo?
De que maneira? Mostrando-se ao mundo. Porque que tipo de inimizade era essa? É a inimizade que foi gerada pela mentira da serpente. Sabe quando alguém chega para o Cadmo, né? E fala assim: pois é, Cadmo, aí você sabe, né, o Pedrão. Agora, não, o Pedrão é meu amigo. Aí o camarada começa a falar do Pedrão, inventar mentiras, distorcer palavras, e vai gerando em você agora uma inimizade contra o Pedro, influenciado pela... Aí ao invés de o Cadmo procurar o Pedro, conversar, afinal ele é seu amigo. Não, como a maioria das pessoas fazem, isso aqui é apenas um exemplo, digamos que ele prefere acreditar, sem investigar, sem saber. Prefere acreditar no mal do que servir de apoio, até de ajuda, até para socorrer, até para tirá-lo daquela condição. Prefere abandonar em silêncio. Quando você sai em silêncio da vida de uma pessoa e acha que está fazendo muita coisa. Não, eu estou saindo em silêncio. Ainda acha que é uma grande coisa. Assim aconteceu com o universo. Os homens criaram inimizade contra Deus porque ouviram a voz da serpente que falou mal de Deus. A ideia da fofoca, da injúria, da calúnia é desde sempre. Tratando da história do homem desde o Éden. Daí você já sabe que você não pode andar por esses caminhos. Da fofoca, da calúnia, da injúria. Porque sempre que você andar por esses caminhos, você está no rastro da serpente. Sempre. Então os homens desenvolveram a inimizade. Falam de Deus, odeiam a Deus, porque não sabem quem Ele é. Quantas pessoas não passaram a aborrecer a Deus, porque acharam que Deus mandou matar criança degolada, matar velhos, jovens, moças, estuprarem as moças. Imagine só um Deus que fala: entra naquela terra, mata os homens, escraviza os meninos e os velhos e mata os jovens. E aí alguém... Sim, e o que a gente faz com as mulheres dos homens que nós matamos? Tomai para vocês. Estranho, não? Você não acha estranho, não, gente? Não é possível que a gente lê isso e fica tranquilo. Além de tomar a terra, mata o jovem, porque jovem é força de resistência, mata o marido, força de resistência. A criança não, a criança vai crescer no jugo. E o velho não tem força, vai capinar para vocês. E as moças? É de vocês. E as mulheres casadas? É de vocês. E o gado? De vocês. E naquela outra terra lá, o Senhor não falou não. E naquela lá você chega e fala assim, ó, paz. Se eles aceitarem paz, vocês entram, escraviza todo mundo e toma posse da terra, e são seus escravos. Aí se eles não aceitarem, mata todo mundo também. O importante é que vocês tomem posse da terra. Entendeu? Isso vai criando um problema na mente das pessoas, poxa. Como amar a um Deus assim? O máximo que alguém pode fazer é tornar-se um ser servil pelo medo da espada, porque a qualquer momento a espada vai cortar o pescoço. Aí aparece 2 ou 3 na história que não são covardes e diz: a esse Deus eu não vou servir, né? Não creio nesse Deus, não posso amá-lo. E para resolver o problema metafísico que ele tem dentro de si, aí cria o agnosticismo, cria o ateísmo, para poder justificar, fundamentar e ganhar um dinheirinho também, né? Porque isso também dá dinheiro. Vocês entendem? Aí Deus fala: não, calma, pessoal. Olha, eu virei e eu vou mostrar quem sou eu. Então, na cruz, quando Deus se mostra, não violência, não vingativo, contrário a qualquer tipo de violência. Embainha a tua espada, né? Dê a outra face, não resistais ao perverso,
Não pagueis o mal com o mal, mas pagueis o mal com o bem. Aí ele mostrou um caráter de um Deus tremendo, amoroso, carinhoso, que tendo ele o poder de fazer o que ele quisesse com aquela turma sem futuro, ele preferiu amar, perdoar e trazer de volta para si. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiando-nos a palavra da reconciliação, confiando no ministério da reconciliação. Portanto, as sandálias do evangelho da paz é o evangelho da reconciliação. Qualquer evangelho que divide, que separa, que estratifica, que manda matar, que justifica a morte, justifica o sofrimento ou qualquer outra coisa, não é o evangelho da paz. Se não é o evangelho da paz, não é o evangelho de Jesus Cristo.